Olá, o TCE na TV de hoje está começando e você vai ver nesta edição De Sonho à Realidade. Presidente do TCE e secretário de Infraestrutura discutem construção de uma praça em frente à Corte de Contas. Sorriso para a vida. Servidores participam de campanha de prevenção ao câncer de boca. Controle social. O julgamento semanal dos processos nas sessões das câmaras e do Pleno. Troféu Tobias Barreto. Presidente Reinaldo Moura é homenageado por associações de advogados criminalistas. E ainda, no quadro Entrevistas, um bate-papo com o auditor do TCE, Francisco Evanildo de Carvalho. Agora, no TCE na TV. Olá, a gente começa o TCE na TV com a satisfação de informar. Durante encontro com o secretário da Infraestrutura, Valmor Barbosa, o presidente do TCE, conselheiro Reinaldo Moura, deu o pontapé inicial para colocar em prática o projeto de construção de uma praça no centro administrativo. A urbanização da área faz parte das comemorações dos 40 anos da Corte de Contas sergipana. O projeto de urbanização é moderno e vai beneficiar todo o centro administrativo. A praça, que vai ser construída no terreno localizado em frente ao Tribunal de Contas, também vai ficar próxima a órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral, o Centro de Referência da Mulher e o Imolacem. Para o presidente do TCE, o conselheiro Reinaldo Moura, a retomada do projeto de construção, que estava paralisado há 2 anos, é uma conquista importante. Vai beneficiar não só o Tribunal de Contas, mas vai fazer parte do projeto global de modificação e de ocupação total do centro administrativo. Nós estamos negociando ver se essa praça estará pronta no mês de março e fará parte da comemoração dos 40 anos do Tribunal. O secretário da Infraestrutura, Valmor Barbosa, ressaltou os benefícios que a construção da praça vai trazer para o centro administrativo. Agrega valores porque é uma área que precisa de intervenções. E essa praça é uma intervenção urbanística, já que aqui compõe órgãos importantes da esfera estadual, da esfera federal. E é uma área que está necessitando há muito tempo dessas intervenções. O relatório da reunião vai ser entregue ao governo do estado. A expectativa é que as obras sejam iniciadas até o início do próximo ano. Veja em instantes. Servidores do TCE participam de cursos de capacitação promovidos pela Ecojan. E ainda, a pauta de julgamentos da semana na Corte de Contas. No dia 12 de novembro, às 11 da manhã, acontece no Espaço Cultural do Tribunal de Contas, Ministro Carlos Aires Brito, o lançamento do álbum Baladas, Palavras e Outonos, contendo interpretações de poemas e um documentário sobre Núbia Marques. Você não pode perder. E a gente volta do intervalo com as atividades de capacitação destinadas aos servidores do Tribunal de Contas. E os destaques desta semana estão voltados às áreas da saúde e da informática. Vamos ao giro de informações. O curso sobre as novas ferramentas do BR Office vai auxiliar os servidores do TCE no trabalho desenvolvido de fiscalização na Corte de Contas. O técnico de controle externo, Sérgio Augusto, foi responsável pela capacitação. Com essa ferramenta a gente pode agilizar os processos de análise de prestações de contas, na medida que a gente tem com uma maior confiabilidade nos dados que nós vamos obter através do uso dessa ferramenta e agilidade também nas operações. Com isso a gente vai agilizar os processos de análise de prestações de contas e uma segurança maior. Dê um sorriso para a vida. Foi com esse tema que o setor médico-odontológico do TCE levou aos servidores a preocupação em prevenir a saúde bucal, com ênfase para o risco do câncer de boca. Observando alguns sintomas diferentes, como manchas avermelhadas, feridas que permanecem mais de 15 dias. E isso acontece mais em pessoas que fumam e bebem ao mesmo tempo.
e toma sol muito acentuado. Tem como prevenir? Tem, claro que tem. Você fazendo todos os seus exames periódicos, vindo ao dentista e observando sua boca. Todas as terças, quartas e quintas-feiras acontecem no Tribunal de Contas do Estado os julgamentos dos processos nas sessões das câmaras e do Pleno. É quando os conselheiros colocam em prática a função de representantes do povo na fiscalização de como é aplicado o dinheiro público. E quem traz o balanço semanal dos trabalhos é a repórter Isabelle Araújo. A sessão da primeira Câmara da última terça-feira, dia 3, contou com a participação dos conselheiros Heráclito Hollenberg, Carlos Alberto Sobral e Clóvis Barbosa e do subprocurador Luiz Alberto Menezes. Nesta sessão, foram julgados 6 processos, sendo 5 aposentadorias e um processo de contrato de prestação de serviços, todos considerados legais pelo colegiado. Pelo deferimento do pedido de aposentadoria, atestando que a postulante preenchia todos os requisitos legais para sua obtenção. Na quarta-feira, dia 4, foram julgados 9 processos na sessão da segunda Câmara. Participaram da votação os conselheiros Carlos Pina, Antônio Manuel e Alberto Leite, auditor substituto de conselheiro, além do subprocurador Eduardo Hollenberg Cortes. Destes, fizeram parte da pauta processos de relatório de inspeção, atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões previdenciárias. E na sessão do Pleno desta quinta-feira, dia 5, o colegiado da Corte de Contas julgou 11 processos. Além disso, 3 processos foram retirados de pauta e 2 tiveram julgamento adiado. Ao iniciar a sessão, o conselheiro presidente Reinaldo Moura comunicou o encaminhamento da denúncia protocolada no TCE no dia 30 de outubro deste ano ao conselheiro da área, Carlos Alberto Sobral. Trata-se de denúncia formulada pelo ex-prefeito de Neópolis, Felipe Feitosa Barreto, que assumiu interinamente a prefeitura a respeito de irregularidades da gestão anterior. O presidente do TCE falou também sobre a decisão da Justiça em suspender a nomeação do conselheiro Flávio Conceição. Oficialmente, não recebemos nenhuma decisão até agora. Como é que o senhor avaliou essa citação, ou esse pedido de citação? Normal? Eu achei normal. É um direito que o Ministério Público tem de entender mais aprofundadamente o processo para uma posterior manifestação. Para mim é um procedimento normal, na hora que chegar a decisão, nós vamos cumprir. Ainda na sessão do Pleno desta semana, foram julgados processos de contas anuais, recursos ordinários, recurso de reconsideração, prestação de contas, pedido de revisão e revisão de proventos. Todos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. E para saber os resultados dos julgamentos com mais detalhes, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco o bate-papo com o auditor do TCE, Francisco Evanildo de Carvalho. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes saem todos os dias de casa no Brasil para sustentar a família. Uma triste realidade que precisa ser combatida. A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie. Lugar de criança é na escola. A privação desse direito traz a certeza de um futuro comprometido. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Erradicar o problema é um dever de todos. Faça a sua parte. Apoio. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Reinaldo Moura, é homenageado com um troféu que leva o nome de um dos principais expoentes da história jurídica do país, o sergipano Tobias Barreto. A homenagem da Associação Brasileira e da Associação Sergipana de Advogados Criminalistas é um reconhecimento aos serviços prestados à população por autoridades e órgãos com serviços prestados ao povo sergipano. Esse evento vem reconhecer e presentear e contemplar aos ganhadores do troféu um reconhecimento da classe dos advogados aos relevantes serviços prestados em prol desta comunidade específica que são os advogados sergipes.
Entre as autoridades homenageadas com o troféu Tobias Barreto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Reinaldo Moura, foi representado na solenidade pelo coordenador jurídico do TCE, Marcos Brito. Ele sente-se grato e especialmente honrado ao receber essa homenagem da Acrimese e da Abracrim, principalmente pelo fato de entendermos que essas entidades desempenham um importante papel no sentido de dar concretude a direitos e garantias fundamentais delineadas na Carta Magna. Para o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Emanuel Cacho, a homenagem ao presidente do TCE é uma forma de agradecimento. O Tribunal de Contas foi um parceiro de primeira hora, foi um parceiro que consolidou o apoio através do seu presidente, Reinaldo Moura, dos conselheiros e da participação dos advogados do Tribunal de Contas. E hoje, em nosso quadro Entrevistas, o bate-papo é com o auditor do TCE, Francisco Evanildo de Carvalho. Foi durante uma pequena pausa no trabalho que ele recebeu a repórter Patrícia Nunes para dar mais detalhes das funções exercidas pelos 4 auditores da Corte de Contas. Cearense, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Maranhão e está aqui no TCE como auditor desde 2003. Doutor Francisco, como é ser, então, um auditor? Olha, os auditores do Tribunal de Contas são escolhidos por concurso público de provas e títulos. Nesses concursos são abordadas questões envolvendo conhecimentos de direito, ciências econômicas, ciências contábeis, administração. Gosta muito de matemática. Tem também as atividades relacionadas à matemática. Conhecimentos de estatísticos também são bem-vindos. Então tem uma gama de conhecimentos realmente bem abrangente. E quais as atividades aqui no Tribunal de Contas do auditor? Olha, Patrícia, os auditores do Tribunal de Contas desenvolvem basicamente 3 atividades principais. A primeira delas, e a mais importante, é a substituição dos conselheiros nos seus impedimentos, férias, afastamentos, vacância do cargo. Imaginemos que, na ausência de um conselheiro, não tivesse ninguém para substituí-lo. Logicamente, os trabalhos ficariam prejudicados. Então, para garantir justamente a celeridade processual, a garantia de um tempo adequado na tramitação desses processos, e logicamente isso, a sociedade é que vai ser beneficiada com essas garantias. Por conta disto, então, os auditores substituem os conselheiros nessas ocasiões. As outras 2 atividades são exatamente emitir o parecer nos processos que nos são encaminhados. Nós analisamos os processos e verificamos todas as suas características, todas as suas peculiaridades e emitimos um parecer, que é mais ou menos uma sugestão de voto. Esse parecer vai ser analisado pelo conselheiro e pode ser, inclusive, acatado no momento do voto nas sessões de julgamento da Câmara ou do plenário. Já a terceira atividade, que nós desempenhamos com maior frequência, é presidir a instrução dos processos que nos são encaminhados, que também serve para dar maior celeridade ao desenvolvimento e à tramitação dos processos no âmbito do Tribunal de Contas. Vocês também exercem a função de auditoria? Não, os auditores do Tribunal de Contas, e essa pergunta eu acho interessante colocar, porque às vezes tem uma certa confusão. Apesar da denominação auditor, os auditores do Tribunal de Contas não exercem auditoria. Essas atividades são desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas pelos técnicos de controle externo, que são profissionais também de nível superior, concursados e que realmente realizam as auditorias. No entanto, nós necessitamos, obviamente, ter conhecimentos de auditoria para analisar os processos. E esse nome, por quê? Poderia se perguntar, então, por que o nome de auditor? Por que auditor? Porque na Constituição Federal foi atribuída essa denominação de auditor. E como os tribunais de contas estaduais, pelo princípio da simetria, seguem as mesmas características, as mesmas regras do Tribunal de Contas da União, então ficou o nome auditor também nos tribunais de contas estaduais, municipais, nos municípios e etc. É bom também esclarecer que algumas pessoas denominam os auditores de Tribunal de Contas como conselheiros substitutos, ou no âmbito do Tribunal de Contas da União, ministros substitutos. Mas, por conta da Constituição Federal, a denominação que prevalece realmente é auditor. O senhor também agora está exercendo uma nova função, que é o acadêmico em Direito. Há quanto tempo isso já? Eu estou há 2 anos estudando. No meio do direito. curso já? Quase no meio do curso, que na verdade tem 5 anos, mas comecei inicialmente com um hobby apenas para ocupar o tempo da noite. E agora é uma nova paixão. Exatamente, é uma nova paixão. Minha família às vezes tem que me dividir, às vezes não, todos os dias praticamente tem que me dividir no horário noturno com a faculdade. E eu estou gostando bastante dessa atividade nova e está me dando, inclusive, mais condições de atuar de uma maneira, acredito,
mais eficiente aqui no âmbito do Tribunal de Contas. E isso me deixa muito satisfeito. Doutor Francisco, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar ao TCE na TV e realmente para mim é uma satisfação. E o TCE na TV de hoje termina aqui, mas você pode rever o programa em nossa página na internet www.tce.se.gov.br. Até a próxima semana.